Muito boa noite, amigos do Esporte na TV, desta terça-feira. Hoje já é dia 29 de janeiro de 2019. O mês já foi, né? Daqui uns dias já é Natal e Ano Novo de novo. Incrível como passa rápido. O Esporte na TV desta terça, você acompanha, claro, no canal 14 da NET, aí para Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom e Sapiranga. Também pelo valetvplay.com para qualquer lugar do planeta e, se preferir também, tem a página da Vale TV no Facebook, onde estamos ao vivo. E nessa noite de terça-feira, claro, né, a gente vai repercutir, hein, ainda falando da rodada do final de semana do Campeonato Gaúcho. O Grêmio jogou ontem à noite contra a equipe do Juventude, venceu por 3-0 lá na Arena. E para falar de tudo isso e um pouco mais, meu amigo Antônio Carlos Pinto, com saudade de ti, rapaz. Muito boa noite. Muito boa noite a todos os telespectadores da TV. Jairo Cuba, muito obrigado pelo convite. Para falar de futebol, eu não estava muito com... Olha, não, vou ser honesto eu ia dizer, o negócio do Antônio Pinto, o pessoal que ainda não sabe, porque muitos já sabem da história, é canoagem, né? Principalmente... Não, o negócio é esporte. É, no esporte geral, mas como... a canoagem tu conhece um pouquinho, né? É, um pouquinho conheço. O Antônio Pinto, para o pessoal que não sabe, foi comentarista da Sport TV nas Olimpíadas Rio 2016, na canoagem slalom, né? Slalom. E, além disso, supervisor da modalidade slalom do Brasil durante muitos anos, foi é o culpado de o Jairo Cuba ter ido fazer locução lá no meio do pessoal da canoagem, mas enfim, né? É importante também essa ligação no esporte, mas além disso, né, Peter, até é legal o pessoal saber, tu pratica ciclismo. Eu gosto de esporte. Eu gosto de todos os tipos de esporte. Não sei se tem ainda, mas tinha uma empresa de turismo, né, de aventura, mas durante muito tempo teve, né? 15 anos. Mas o que é legal é que a gente sabe que vai chegando a uma certa idade e o esporte é fundamental. O esporte, não sou eu que estou falando, é só olhar o que a ciência fala, pesquisas. Hoje as pessoas usam muito o Google para falar sobre o que está acontecendo na saúde. É fundamentalmente, esses dias eu fui fazer uma matéria num outro local e o trabalho era sobre as pessoas acima dos 50, 60 anos em adquirirem massa muscular. E aí, sim, existem pesquisas que é possível e importantíssimo que as pessoas acima dos 50, o ideal é que comece antes dos 40 a fazer a musculação, mas é fundamental, se a pessoa vai perdendo força aos 50, aos 60 anos, então uma musculação, propriamente dito, é, sem sombra de dúvida, muito importante para a manutenção e para uma qualidade de vida. Então, eu gosto de esportes. Mas, já que temos que falar de futebol, Jairo Cuba, o Jairo Cuba, que é o dono da bola, vamos falar de Grêmio ou de Inter primeiro? Ou de Aimoré, ou de São José, ou de Juventude. E Novo Hamburgo também. Novo Hamburgo. Estamos na terra do anelado, né? Terra do anelado. Exato. Nossa, eu tenho um gol gravado da classificação do Novo Hamburgo, onde eu estava narrando. Eu tenho gravado um vídeo. Tu lembra, Jairo Cuba, até do gol? A emoção tu lembra? Da torcida, claro que sim. Aqui no Estado do Vale, né? Aqui no Estado do Vale, eu estava narrando o jogo e eu tenho que achar até aí. E vou trazer para o Jairo, se o Jairo me permitir, num próximo programa eu trago o Jairo. Com certeza, isso é um prazer. Num pendrive e a gente passa para a galera ver aí da emoção que foi aí quando o Novo Hamburgo se classificou. Foi na Copa do Brasil, né? Foi a Copa do Brasil. Isso, foi a Copa do Brasil. Mesmo. E eu que estava fazendo a locução. Mas é isso aí, Jairo Cuba. Bom, vamos falar um pouquinho de tudo, né? Até antes de falar, de repente, de futebol, Pinto, falar justamente porque, mais uma vez, passa rápido demais, né? 2016 tivemos a Olimpíada no Rio de Janeiro e ano que vem já tem Olimpíadas em Tóquio, né?
2020. Como é que está a canoagem nesse momento, com essa mudança toda que ocorreu nos últimos anos, questão de verba de patrocínio que caiu muito, incentivos, enfim. Falando especificamente da canoagem, também, claro, pode abranger um pouco o esporte em geral, principalmente o esporte amador, né? Chamado amador, que de amador, na verdade, não tem nada, precisa de muito investimento e muito profissionalismo para fazer o esporte andar. Mas como é que está, principalmente a canoagem, a nossa canoagem nesse momento? Neste momento está muito difícil, Jair. Mas olha só, em todas as vezes em que há uma transição de um governo, seja qual for, ele vai enxugar aquilo, lapidar de acordo com as ideias dele. Então, neste primeiro momento, é sempre muito difícil, porque já estava difícil, entendeu? Não é uma questão assim, tipo, ficou difícil agora. Sempre o patrocínio que se tinha era muito complicado, porque não se conseguia renovar em tempo hábil de emendar um patrocínio no outro e, consequentemente, havia uma lacuna, havia um vazio, e esse vazio, o atleta acabava de alto rendimento, ele não pode ter esse vazio. Então, o que acontece? Acontece que, com esse vazio, o atleta perdia condicionamento físico, perdia aspecto técnico. Então, há uma expectativa de que o esporte melhore, que a saúde melhore, que tudo melhore. Mas são só expectativas. Eu acho que não é só a canoagem que é importante, tem o mountain bike, tem a bicicleta de velocidade, tem karatê, judô, bom, natação. São tantas coisas importantes e fundamentalmente, é claro que às vezes o patrocinador sempre está preocupado com o esporte de alto rendimento, que é o que dá o retorno, que são aqueles atletas que vão e que viajam para o mundo todo e, consequentemente, esses atletas dão um resultado de visibilidade para a empresa muito maior. Mas é fundamental que a gente comece a se preocupar com a base. Não tem como ter retorno no esporte se nós não tivermos aí um dado importante, que é a base. A base essas crianças que estão aí e que têm condições de ser o futuro, que são o futuro do Brasil. E não só isso, né, Pinto? Porque, claro, todo pai, enfim, quando coloca o seu filho, seja no futebol ou qualquer outro esporte, e né, isso inclui a canoagem também, lá com 10, 11 anos, ou até menos, muitas vezes, começando no esporte, lógico que pensa no filho, quem sabe lá na frente, um grande atleta. Mas como é importante lembrar que o esporte, ele forma cidadãos, né, acima de tudo. É verdade. Não vou fazer que nem o nosso ministro da Educação que falou cidadões esse dia. Ele forma cidadãos. Então, como é importante o pessoal ter essa consciência, né? Porque muitas vezes, claro, o garoto, a menina, não tem aptidão para uma certa prática de esporte, mas vai aprender a ser disciplina, horário, responsabilidade, enfim, uniforme, né? Essa coisa toda. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Quantas escolinhas de futebol tem? Nossa, milhares. Quantos atletas tem na base do Internacional na escolinha? Mais ou menos. Olha, se a gente pegar aí de 13 anos para baixo, 2.000, 3.000 garotos, mais ou menos. Quantos atletas tu vê da base por ano chegar na equipe principal? 1, 2, quando muito. Mas o que é importante, os pais colocam os filhos, muitas vezes não é porque querem que eles sejam os heróis, ou eles querem que a pessoa tenha disciplina, que tenha horário, que exercite o corpo, porque não adianta nada. Se eu tivesse lá atrás me dedicado ao esporte, apesar de gostar muito, né? Não teria ficado desse tamanho. Agora estou passando o trabalho para voltar, né? Tá, mas é que tu desistiu de lutar sumô. Tu tinha engordado para lutar sumô. Exatamente. Aí tu desistiu de lutar sumô. Era o meu esporte preferido, né? Tá sério, grande. Ele não perde essa Maria. Não, brincadeira. O Jair Cuba tá bonito. Inclusive, na chegada aqui tinha umas meninas esperando ele. Isso, já. Algo tá bem legal. A dona Andressa deve estar assistindo. Muito obrigado pelo teu comentário. Ué, mas o que tem? A felicidade que a sua esposa deve ter em saber que você é querido e amado pelo seu público. No mundo ideal seria assim, seria bom. Tá certo. Mas, Pinto, voltando então, a gente vive realmente um momento de transição, talvez, mas tomara que ali na frente o pessoal que esteja à frente, né, das grandes instituições do meio do esporte tenha essa consciência, né? Não adianta tu investir só na época da Olimpíada, 1, 2 anos, isso tu não vai formar atleta. Tu tem que, acho que tu pegaste bem,
Tem que começar lá na base, lá nos garotos, enfim, para aí sim, com o tempo, tu ir formando e formar uma cultura olímpica, né? Se falava muito antes, se tinha, de certa forma, uma esperança que com a Olimpíada no Brasil, o Brasil conseguisse formar, de alguma forma, uma cultura olímpica. Infelizmente, não foi o que ocorreu. A gente pode observar que qualquer esporte, o atleta ele fica pronto depois da sua terceira, da sua quarta Olimpíada. O que acontece? Muita gente, muitas vezes, assiste a uns Jogos Olímpicos e vê, por exemplo, um atleta como Jiří Pleskavec, 21 anos, atleta canoagem slalom, e o sujeito já é segundo lugar nos Jogos Olímpicos, é 4 vezes campeão mundial. Mas não começou ontem, né? Não, ele começou ontem. Entenda, ele começou ontem como atleta principal. Claro, lógico. Mas as escolas na Europa, principalmente... A preparação, é isso que eu quero dizer. Exatamente. Ele não começou ontem a preparação, ele começou lá na base. A educação física na escola, a educação física é aquela que eu digo em que as crianças vêm primeiro com a parte lúdica e depois, então, fazem ali um trabalho direcionado para o esporte que querem. As crianças têm desde o início. No Brasil, joga uma bola na quadra de vôlei, joga uma bola na quadra de futebol, joga uma bola de basquete, está feita a aula de educação física. E isso não. Tu vai para a Europa, inclusive tu vê um atleta que sai daqui, vamos pro futebol, que o pessoal mais gosta do futebol, vamos falar do futebol. A gente vê seguido falar, Ronaldinho, Ronaldo foi para a Europa, mas vai ficar os seus primeiros 3, 4 meses pegando o corpo, porque ele não tem corpo, porque ele não tem musculatura, porque aí vai chegar... E é mais pura verdade. Pega um atleta da Europa, o sujeito está mais entroncado, está mais preparado. Por quê? Porque desde o início, desde a base, o atleta europeu, ele vai se preparando. No Brasil, em geral, e falando especificamente do futebol, durante muitos anos, talvez agora esteja mudando isso, mas durante muitos anos teve essa cultura, se formar jogadores e não atletas. Né? Porque como, de certa forma, foi sempre natural ao brasileiro, né, ou grande parte, né, formar grandes jogadores, grandes ídolos, jogadores, né, reconhecidos mundialmente, parecia que nunca era necessário se ter a questão física, a preparação. Tanto que tinha uma época, principalmente na década de 80 e até mesmo nos anos 90, tinha jogadores no Brasil, e o Sócrates é um deles e outros aí conhecidos, que bebiam, que fumavam e eram jogadores. Hoje já não tem como, né? Hoje não tem como, hoje tu tem que ser atleta, né? Hoje não tem nem espaço para isso, né, senhor? Hoje as coisas estão muito diferentes, estão profissionalizando, mas assim como as coisas eram na Europa. A gente fala muito, as pessoas falam muito assim de Europa, disso, daquilo, que a gente tem que olhar para o Brasil, não tem que olhar para fora. Mas a gente tem que saber onde nós queremos chegar. Se nós queremos chegar em algum lugar, se nós queremos não passar mais vergonha de nossos atletas ficarem rolando, como aconteceu com o Neymar no último Mundial, que foi uma vergonha nacional para nós todos, a gente não podia nem ver falar os memes que estavam nas redes sociais com o Neymar rolando, e cá entre nós, a gente ficou vejatório, ficou feio, mas por quê? Porque no Brasil é certo, no Brasil é bacana, na escolinha os caras chegam e já dizem, pô, cai que tudo bem, que é falta, cai que é pênalti. Então, essa cultura, essa educação é que nós precisamos mudar. Aliás, o Brasil tem que mudar. Tanto é que o europeu não compreendeu muito bem e, na verdade, pegou mal, né, perante o mundo todo do futebol, a questão das simulações do Neymar na Copa, né? Não, o pessoal criticou demais, né? Mas demonstrou que ele representa o povo brasileiro. Ele passou para todo mundo, não, pro e mundo eu ia inteiro, dizer, já. Pinto, passou daquele negócio da malandragem, assim, do jogador, passou uma imagem ruim mesmo. Passou. Bem ruim. Porque durante muito tempo, claro, o jogador que sabe fazer isso, ou antigamente até era, o pessoal levava numa boa, é o estilo brasileiro, é a molecagem. Hoje já não é aceito mas deixa eu mais. fazer uma pergunta. Esses caras não são embaixador do Brasil lá, o Pelé é embaixador do Brasil. Exatamente. O Neymar, quando entra em campo por ser o melhor, por ser o jogador mais visto, ele é um embaixador, ele representa o povo brasileiro. Né? Ele representa. Se ele começa a fazer aquela frescura toda que ele fez ali, para a sociedade europeia, americana, da Ásia, enfim, qualquer continente, vai entender que o brasileiro é esse fingimento todo. Então, tudo isso precisa ser analisado. E a gente vai para o intervalo com nossos apoiadores culturais, mas o Pinto pode falar com bastante propriedade essa questão da cultura europeia. Tu conhece poucos países, né, Antônio Pinto? Conheço alguns países. Fala para o telespectador antes do intervalo, hein? 64. Só 64 países. Vamos para o intervalo e já voltamos.
Intershop, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Retornando então nesta noite de terça-feira com o Esporte na TV. E olha aqui, ó, estava dando uma olhada no intervalo, já tem abraço. Tem um amigo que tu conhece bem, Antônio Pinto, que já esteve conosco em alguns eventos da canoagem. Seu Lúcio Duarte, grande Lúcio, lá no interior de Minas Gerais, está nos acompanhando, viu? Mande um abraço para ele, hein? Um abraço aí para o Lúcio. Eu também o acompanho pelas redes sociais. Dizem que o Lúcio era o segundo melhor DJ que tinha, né? Da canoagem. Todos os outros estavam empatados em primeiro. Maldade com o Lúcio. O Lúcio é gente boa. Ele, o Robinho. Tá louco. O pessoal espetacular. E fora o dinheiro que ele tem. Não, isso é melhor ainda, né? Ainda bem. E, bom, alguém tem que ter dinheiro nesse Brasil, né? Verdade. Pô, e falando em Minas, né? Todo o povo mineiro, fica a nossa solidariedade aí por tudo que ocorreu lá. Lamentável. Sem sombra de dúvida. Momento difícil para nós, todos brasileiros, afinal de contas. Mas aí, eu acho que teve umas coisas interessantes aí. Já foi decretada a prisão de 5 das pessoas que disseram que não tinha problema, técnicos que chegaram lá e identificaram que não tinha risco, e aí a juíza decretou e colocou homicídio culposo na tipificação do fato. Então acho que é interessante. Achei bem interessante que já está havendo uma punição. Isso é importante para que as pessoas... Porque tem uma porção de outras barragens lá. Então isso já vai fazer com que quem bote as barbas de molho, quem é responsável por outras barragens. Olha aqui, ó. Lembra da dona Cida Medino, não? Quem não vai lembrar da Cida Medino? Lá em Natal, no Rio Grande do Norte, beijo no coração dela. Eu tinha muita vontade de fazer um jogo lá. Ela está dizendo aqui, ó, ela está chamando a Nilda, o Rafa Souza, a Carla Souto, o pessoal tudo que você estava com a gente, viu, Pedro? Acho que estava faltando esse pessoal. Ela diz aqui, ó, bola ao centro, vem alguém para outra ponta e fica tudo bem. Pô, Nilda, Cida, eu emagreci um monte, Cida. Não, mas eu acho que agora é futebol americano. Futebol americano. Ficou assim no meio um pouquinho maior, mas nas extremidades afinou. Então, futebol americano. Ele está virado em orelha e dente. Mais ou menos isso. Um beijão no teu coração, Cida, sempre acompanhando a gente.
Também o Adriano Silveira, grande Adriano, hein? Parceiraço, tá nos acompanhando. Ele diz aqui, ó, acabei de curtir a página para prestigiar o excelente Jairo Cubo. Pô, cara, que isso? Valeu, grande Adriano, hein? Não achei legal da parte dele, achei inconveniente não falar do excelente Jairo Cubo e do excepcional Pinto. Daí deixa para ele falar, então. Tá certo. Vou falar um pouquinho de futebol, né? A gente encerrou o primeiro bloco já fazendo uma análise aí, principalmente da atitude de alguns atletas, ou como o Neymar, mas falar da nossa realidade aqui, Campeonato Gaúcho. O que tu tem acompanhado de gaúchão? Pouco, né, Antônio Pinto? Pouco, mas... Devido aos compromissos profissionais, hein? Mas um pouco me preocupa o time do Internacional. Tá preocupado mesmo, Antônio Pinto? São 3 jogos, Antônio Pinto. Olha só, como nós vivemos do futebol, qualquer pessoa que trabalhe com esporte é importante. E para nós, se cair o Grêmio, se cair o Inter em algum momento, é ruim, porque isso diminui todo o nosso trabalho. Verba, como patrocínio. Exatamente. Então a gente torce para os dois ir bem. A gente torce para Grêmio e Inter ir bem. Tem um aqui dizendo do meu lado, hashtag, só que não, mas eu sim, eu torço para os dois ir bem. Então, o que eu quero dizer é que a minha preocupação com o Internacional é que eu vi um time ainda jogando no tempo medieval, alçando bola na área, Isso realmente teve muitas críticas. Sendo que o jogo que ele ganhou foi um gol achado. Eu estava lá em Juí, um gol fortuito, né? Fortuito é muito bom. Aquilo foi quase do meio campo e o goleiro contribuiu, assim, né? Ó, a sorte é que não estava recebendo, porque senão ele ia cair esquisito. Coitado do Carlão. Né? Foi um peru do tamanho do mundo. Mas enfim, realmente o Odair recebeu muitas críticas, porque ele começa 2019 de uma forma muito parecida com o 2018, ou seja, parece que não conseguiu evoluir nesse período de pré-temporada, a questão de alternativa de jogadas, como você falou, Antônio Pinto, a questão de muita bola alçada, forçando ligação direta, enfim, coisas que um time um pouco mais estruturado dificilmente faz, né? Faz naquela hora do desespero, mas procura sempre trabalhar a bola, procura ter aproximação, procura fazer triangulações, e isso a gente não tem visto no Inter. Talvez por aí as grandes críticas, mas também, eu não sei, talvez eu esteja sendo condescendente mais, porque é ano novo, estou de bem com a vida e tal, mas 3 jogos já, pesar nas críticas para cima do Inter, eu acho um pouco demais. Sabe o que eu vejo assim? Eu sempre critico muito os comentaristas esportivos que fazem comentários em cima do que aquilo e aquilo. Não tem errada. Eu gosto de ousar e falar o que eu penso lá no futuro, para que quando eu erro, eu possa pedir desculpa e dizer para a pessoa pedir desculpa. E é uma coisa que eu sempre falo... Mas tu acredita no Odair como técnico? Não, nesse momento não. Mas veja bem, deixa eu abrir um parênteses. Claro. Eu também não acreditava no Renato que ele fosse levar o Grêmio onde levou o ano passado. Sim. Quando o Renato ficou no Grêmio, eu disse para as pessoas, os meus amigos e até num outro programa, que o Renato Portaluppi não tinha repertório tático para fazer alguma coisa dentro do Grêmio e continuar no Grêmio. E foi o que eu falei. E repito isso. Eu acho que ele não tem, mas tanto é que ele foi fazer um curso de técnico e disse que ele ia só nos dias que ele quisesse ir. Sim, ele vai... isso? Esse é o Brasil que a gente quer. Eu quero um exemplo. Então não segundo basta... ele vai fazer agora em fevereiro, porque ele disse que o período de férias dele é sagrado. Pois é, o que acontece? Isso é um desrespeito com as pessoas, com os outros que fizeram o curso um tempo todo, quem fez o curso integral. Eu acho isso, eu não gosto desse tipo de coisa. Nem com o Renato, nem que fosse o Odair, seja quem for. E eu disse, um ano retrasado, que o técnico que deixou o Grêmio preparado chama-se Roger. Isso eu falei várias vezes. Verdade. E o Renato me surpreendeu, porque o Renato foi bem com o Grêmio ano passado. Até porque agora já o Renato está indo para o 3º ano à frente do comando do Grêmio. Ou seja, no primeiro ano, ou num primeiro momento, se falava muito isso, e realmente era uma verdade. O Roger tinha deixado uma boa base preparada e o Renato foi inteligente sobre aproveitar isso. Mas agora, poxa, quase 3 anos de trabalho, tem que dar um mérito ao Renato, né? Mas eu quero só ver, mas o que é importante? Eu acho que a gente quando comenta, Jairo, o que nós temos que ver é qual é o esquema tático que o Renato vai apresentar esse ano para gente diferente. Porque se ele vier com o mesmo do ano passado... Até porque agora já mudou vários jogadores. Né? Exatamente. Se ele vier com o mesmo esquema tático do ano passado e do ano retrasado, se ele manter o mesmo esquema tático, preocupa.
Aí, o Pinto é maluco da cabeça, o Grêmio ganhou. Não, até porque ali na frente o pessoal vai saber marcar e não vai ter alternativa para sair. Exatamente, porque os times estudam os outros. Por que o Grêmio perdeu, o Internacional perdeu? Porque é um time estudado. E perdeu porque estava muito ruim também. Não dá nem para dizer que estudar, porque não precisa estudar um time que faz, ainda nos dias de hoje, joga 90% alçando bola na área. Alçar bola na área é uma jogada que quando tu tem um jogador atípico, um jogador cabeceador, um centroavante... Um Jardel, assim. Um Jardel, ou alguém que realmente saiba se colocar de uma forma diferente, enfim, mas tu alçar a bola na área assim, sem ter essa jogada já pré-estabelecida como uma jogada interessante. De vez em quando vai dar certo, mas não vai ser não deu certo o que vai ainda, resolver o teu problema. Exato. Não deu certo. Exato. E deu um chutão a gol que fez gol. Pô, mas, gente, chutão a gol. Se o Internacional ganhar a próxima com chutão a gol, a outra com chutão a gol, saiam das cadeiras, se apavorem, porque tá feia a coisa. Não tem que entrar com a bola. Aquela bola que o Grêmio fez agora ali, que entrou dentro da cara do gol, aí ele só deu um toquezinho pro meio pro Jael. Pro Jael fazer o gol. Gente, o gol não foi do Jael. O gol não foi do Jael. O gol foi... O gol estava vazio já. Não, eu com o meu pezinho faria. Tu não faria. Aquele ali eu faria. Tu não faria. Tava quase na linha. Já, tu não sabe nem o que é bola, quanto mais fazer um gol. Olha, um dia eu queria ver o Jair jogar. Porque tu não sabe o quanto eu jogava. Não. E agora voltando, tu vai ver. Videogame. Isso. Aí, olha só. Então, o Internacional não tem uma jogada de penetração, uma jogada que saiba chegar, que vá na frente, Sobis vai vir aqui, D'Alessandro vai fazer isso, vai entrar lá e eles vão entrar. Não existe isso. Não existe um esquema tático a não ser bola alçada e correria. Isso não é possível. Tu concordou com o retorno do Rafael Sobis? Muito cedo para falar. Eu acho que a última temporada do Sobis como terceiro ou quarto reserva do Cruzeiro não recomendava. Agora o histórico dele, apesar já dos seus 33, 34 anos, é um grande... Eu já vi muito jogador de 33, 34, 35 dar retorno. Não, exato, é isso que eu digo. A história dele eu não sei se o Sobis se encaixa... Porque quando a gente contrata um time, quando a gente contrata um jogador, quando tu contrata, vamos supor aqui na TV, tem um time, tem 4 apresentadores aqui. Quando tu vai buscar alguém, tu tem que buscar alguém que vai completar o time. Se tu traz alguém só porque o cara é o Galvão Bueno, ou não vai resolver. Porque tem que ser alguém que complete o time, que faça a coisa. Entendeu? Não adianta o cara vir com aquele número, aquela coisa toda. Quantos pessoas renomadas foram para a TV em algum outro lugar e não conseguiram dar o retorno? Tu tem que trazer para o time aquela pessoa que vai equalizar, que vai ajudar ao time a andar. Não adianta trazer 20 Sobis se o esquema tático não está favorecendo a ele. É isso. Mas, na tua opinião, está faltando jogadores ou técnico, ou os dois? Enfim? Eu acho que falta os dois. Eu acho que tem que dar uma melhoradinha ali, alguém que saiba driblar e entrar dentro da cara do gol para deixar o D'Alessandro muito cansado, né? Tá muito velho. O Inter precisa mais contratações, principalmente para Libertadores. Ou o D'Alessandro, de repente, tirar um coelho da cartola e voltar a ser aquele pifador que ele foi. Porque hoje ele não está pifando ninguém. Até porque a gente, claro, a questão da idade para alguns não pesa tanto, mas para outros realmente faz diferença. O D'Alessandro está indo para 39 anos. Nós precisamos de alguém que bote a bola embaixo do braço, assim como o Douglas fazia no Grêmio quando estava bem nos últimos, sabe aquelas últimas? O Douglas botava até 2016 o Douglas jogou muito. Exatamente. As últimas duas Douglas temporadas botava a bola embaixo do braço. Quando o Douglas foi pro Grêmio, ninguém queria. Exatamente. E aí o Douglas foi muito contestada. O Renato pegou e acertou que eu quero o Douglas porque ele vai ser o maestro do time. E o cara distribuía, é isso. É verdade. Pelo lado do Grêmio, por enquanto, está vendo um time organizado novamente. Para a Câmara do Gaúcho tá legal. Para a Câmara do Gaúcho ele tá bem. Mas e Libertadores, e Copa do Brasil. Bem, mas eu acho lembrar que a Libertadores já começa mês que vem, né? Mas eu acho que o Grêmio, ele mostrou jogada de chegar dentro da área. Ele chega dentro da área. Tu não vê o Grêmio... aproximação, triangulação. Exatamente, tem uma triangulação. Jogada trabalhada. Os jogadores se conhecem, os jogadores sabem onde está o outro. Eu gostei do jogo do Grêmio. Diferentemente do jogo do Inter, que não tem nada, não mostrou... Tecnicamente não vi nada, entendeu? Tipo assim, ali tu vê, o coisa entrou por aqui, outro entrou ali, porque tem a mão do técnico, sabe? Que talvez todo mundo diz, um técnico é importante, então é bom também. O time estando bem é legal, mas precisa de um técnico que saiba colocar as peças. Quando tu era atleta da canoagem, tu sentiu o dedo do técnico, não? Não, porque você disse que tem o dedo técnico. Falar rapidinho, quanto tempo aí, Pedrinho? Tá terminando, né? Só então uma pincelada. Aimoré e Novo Hamburgo, o que tu espera no Gauchão? O Aimoré tá bem, né?
Começou bem. Eu vou te dizer. Tomara que se mantenha, né? O principal, eu acho. Eu acho que o principal Novo é esse, perdeu. Eu acho que vai ser uma guerra. O time É muito ganha e perde, são né? muito parecidos, são muito parecidos. Pois é, né? Os times deles são muito parecidos. A expectativa fica para o Clássico do Vale, né? Deixa eu terminar às 11. Dia 24 de Às fevereiro. 11 rodadas, tu consegue me perguntar isso. Tá certo. Pinto, valeu mais uma. Olha, uma satisfação sempre que possível, né? Esteja conosco aqui na Vale TV. Não, amanhã eu tô aí. Então tá bom. Aí, ó, o nosso diretor Rodrigo Steffen tá ali. Então ele já fica sabendo que todo dia tu vai estar aqui. Valeu, então, um grande abraço a todos. Você fica com mais uma atração aí da nossa Vale TV e muito obrigado pela companhia.